Olá, CryptoPower, sejam bem-vindos a mais uma análise da semana. Hoje falaremos a respeito do deslocamento de preços do Bitcoin e também sobre o potencial que ele tem para buscar talvez alvos nessa semana ou até mesmo continuar o processo lateral. Mas o mais importante aqui também falaremos a respeito de algumas altcoins que têm muito potencial de estar performando nos próximos dias. Então fica o nosso convite. Acompanhe o vídeo de hoje. Então, amigos, para quem está chegando agora e ainda não conhece a Powerink, fica o nosso convite, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Para tu que ainda não me conhece, me chamo Leandro, faço parte aqui da Powerink e a minha ideia hoje é te ajudar a entender um pouco do deslocamento de preços e trazer um pouco da minha opinião também sobre as perspectivas que eu tenho para a semana. Quando a gente olha o gráfico do Bitcoin, principalmente olhando semanal, a gente tem um movimento que sim, foi um grande rompimento que aconteceu basicamente aqui, nesta estrutura. Então, se a gente fica atento a essa estrutura, a gente percebe que o preço rompeu com muita força aqui, tá, pessoal? Qual que é o objetivo que ainda não foi alcançado totalmente? A faixa dos 37.350. Por quê? Porque neste lado esquerdo do gráfico, acompanhe comigo, bem aqui, a gente tem um gap vendedor, ou seja, demonstração de força de venda que aconteceu em meio a um bear market. Agora, como estamos iniciando um ciclo de alta, vocês podem ver que o oposto acontece. Barras com força compradora estão aparecendo e elas não são neutralizadas, ao passo que o preço busca neutralizar a pressão anterior que era de venda. Então a gente ainda tem sim como objetivo testar aí a faixa dos 37.350. Será que isso vai acontecer com o preço ficando um pouco mais lateral e dando continuidade? Ou será que a gente ainda vai ver o preço subindo em uma certa deriva? A gente vai ter que acompanhar e trazer atualizações para vocês semana a semana. A gente não consegue prever o futuro, mas a nossa ideia aqui é trazer para vocês alguns insights que podem te ajudar a se posicionar. Quando a gente olha o gráfico diário, a gente já vê o preço corrigindo por mais de 10 dias. E isso indica que a gente está observando uma correção lateral. Esse tipo de correção lateral, pessoal, pode trazer, ao invés de uma correção no preço, que muitos esperam, um pullback mais profundo, uma correção mais profunda, isso pode fazer com que muitos sejam pegos de surpresa. Porque correções como essas podem construir lateralidades e trazer uma pausa do preço no tempo, fazendo com que a média dos preços sejam negociadas no tempo. Isso faz com que o preço descanse para ter continuidade do movimento de alta. Então é bem possível sim que o preço fique mais alguns dias aqui, encontre esta média móvel de 21 períodos que vem construindo movimentos cada vez mais altos, ou seja, ela vem subindo, e aí o preço, ao encontrar essa média, a gente pode ver uma nova movimentação explosiva que deve levar o Bitcoin para a faixa dos 37.350. O que poderia impedir esse tipo de movimento? Algum tipo de falha de rompimento desses topos. Os amigos observam, tá? Normalmente quando a gente vem acima de alguma estrutura e volta e faz um reteste abaixo, a gente tem as possíveis armadilhas. Isso ainda não aconteceu. Caso a gente tenha alguma armadilha acontecendo em gráficos até mais curtos, a gente vai trazer atualizações aqui para vocês. Sendo assim, o mais provável agora é que o preço continue lateral e encontre aí um equilíbrio para ter continuidade para o seu movimento de alta. Quando a gente inclusive pega aí um plot de perfil de volume, cai um tempo gráfico para 4 horas, por exemplo, e plota aqui um perfil de volume para ver onde estão as áreas onde é mais comum ser negociado ativo, a gente percebe que o VAL, tá, a área de valor low, ou seja, o preço mais barato a ser negociado e que compradores vão ter interesse, está na faixa aí dos 33.868, 870, a POC, que é um preço de acordo entre os compradores e vendedores, então, a zona onde mais é negociado, né, o preço está entre 34.463 e a zona superior desse range está em 34.928. Isso significa que abaixo desta POC, compradores vão ter mais interesse sim em tentar comprar, porque vão estar comprando uma perspectiva mais barata. Mais interessante ainda é para os compradores comprar movimentos que falham abaixo desta linha azul, que é a área de valor low, abaixo da zona onde o preço está negociando com mais intensidade. O mesmo acontece para os vendedores, sendo que a gente está acima dessa zona superior. Uma das coisas que está pressionando o preço nesse exato momento é algumas pressões de venda. Montagens de posição
de participantes que buscam vender acima dessa estrutura que é considerada alta, tá, pessoal? O que a gente pode definir aqui? Existe um certo e um errado? Não. Dentro de uma lateralidade, você pode escolher atuar nas extremidades, o que é o mais comum e o mais eficiente. Então, sim, é comum que vendedores e compradores busquem vendedores vender mais altos. Então, vocês podem observar que sempre acima dessa linha vermelha é mais comum observar vendas, assim como abaixo da estrutura que está plotada aqui, tanto da POC quanto dessa zona plotada em azul, que é o VAL, buscarem compras. Então, compradores defendem mais baixo, vendedores defendem as posições mais altas. Uma das coisas que pode ajudar você a observar também e sempre buscar se posicionar com uma certa vantagem é observar o movimento anterior, que foi de forte alta. Então, você pode perceber que, como a gente veio de uma perna muito forte de alta, caso o preço venha negociar abaixo desses níveis, qualquer falha de rompimento aqui pode trazer uma vantagem para você ter uma posição comprada e evoluir para níveis mais altos, tá? Lembrando que um desses níveis mais altos pode ser aquele alvo lá do semanal dos 37.350. Então, pessoal, Bitcoin encontra-se em um contexto um pouco mais lateral, mas a gente tem mais oportunidades para observar aqui hoje, tá? Principalmente quando o Bitcoin segue lateral. E se vocês observarem comigo, BTC.D, uma coisa que eu até falei na live de quarta, para quem não conhece, toda quarta-feira temos live, tá, pessoal? Vou só abrir aqui a dominância. Observem que isso aqui é um desenho que a gente tinha feito na própria quarta-feira e a dominância caindo poderia favorecer algumas altcoins. Então, o Bitcoin tem um processo de alta em primeiro momento, liderando um ciclo de alta, mas logo na sequência, nos anos seguintes, as altcoins tendem a performar tão bem quanto, ou até muitas vezes performando muito mais do que o Bitcoin. Então vale aí vocês ficarem atentos a essa dinâmica, tá, pessoal? Uma tendência agora que aparentemente está voltando para um teste na faixa dos 52, tá? Então 52% de market cap do Bitcoin tende a ter um refrigério aí, uma tranquilidade maior para altcoins performarem, tá? Uma vez que o Bitcoin sobe e a dominância sobe, dificulta um pouco a performance de algumas altcoins. Agora, quando o Bitcoin fica lateral e a dominância cai, significa que o dinheiro que estava no Bitcoin começa a fluir para moedas de capitalização mais baixa. Então vale muito a pena vocês ficarem atentos em algumas altcoins. Eu vou trazer para vocês aqui algumas altcoins que eu acredito que são muito, mas muito interessantes para vocês acompanharem nas próximas semanas. O primeiro ativo, pessoal, é a Uniswap. Uniswap, vocês podem observar comigo que ela veio de uma grande movimentação corretiva, que a gente ficou um pouco mais consolidado, até plotei aqui um perfil de volume em range, tá, pessoal? E vocês podem observar que ela conseguiu romper de maneira muito interessante esses topos, superou a zona de VAR, tá? Que é a área de valor high. A gente fez um pullback nessa região e o preço encontrou aceitação e compradores começaram a tomar acima dessa estrutura. Isso significa, pessoal, que a gente está entrando agora em um possível vazio gráfico, tá? E o preço de Uniswap pode correr rapidamente, talvez, até a faixa, novamente aqui, dos 6 dólares, 6 dólares e 8 centavos, 6 dólares e 10. A zona acima dos 6,20 começa a ter uma certa resistência mais importante. Mas antes disso, a gente pode ter um potencial de observar o Uniswap evoluindo rapidamente para um teste em zonas mais altas, tá? A gente tem uma barra muito forte acontecendo aqui após o preço superar essa região de POC e testar e falhar aquela faixa que eu comentei para vocês no próprio gráfico do Bitcoin, que é a área de valor low, o VAL, que é essa região onde o preço encontrava os 13,97, tá? Uma vez que o preço reagiu muito bem aqui, a gente aparentemente fez um zigue-zague e agora estamos rompendo topos muito importantes, dando início a uma possível reversão e que pode levar sim o Uniswap novamente à faixa dos 6,10, 6,20, tá? Então, vale uma atenção específica à Uniswap neste primeiro momento. Outra altcoin que para mim tem muito potencial é Aave, tá? Esse ativo lembra muito Chainlink em gráficos maiores. Observem a consolidação que a gente está tendo aqui em Aave. Lembra muito Chainlink, uma zona onde era muito defendida na ponta vendedora, né? A zona superior aí dos 100 dólares para a Aave, tá? Assim como era a zona dos 8,50 em Chainlink, o preço bate, recua. Assim como o preço testava aí a zona dos 58, 60 dólares,
e voltava a subir. Então, assim, a gente tem sim uma consolidação muito forte aqui, e uma vez que a AVE consegue superar este retângulo, a gente pode ter o potencial muito semelhante a Chainlink, ver o ativo aí subir para 150, talvez buscando até mesmo a outra extremidade, né, a extremidade da base do último movimento de queda, né? Então, o último swing de baixa teve a sua origem aqui nos 240, 245. Então, eu não ficaria surpreso se a AVE voltasse a negociar nestes níveis de preço, uma vez que o ativo conseguisse superar essa resistência, consolidar e evoluir para níveis superiores. Tá? Então, a AVE também é um ativo que está muito interessante e ainda não performou tanto como o Bitcoin, mas sim com a dominância caindo. Esse recurso que foi empregado em primeiro momento no Bitcoin pode fluir para altcoins de capitalização menor e como a AVE é um ativo de excelente fundamento, é possível sim que esse seja um dos ativos que vá para a mira de grandes investidores, então vale você acompanhar também. Outro ativo é Lido, o ticker é LDO, tá pessoal? Vale a pena, é basicamente o líder aí dos stakes líquidos, né? Quando a gente fala de Ethereum. Então, assim, a gente observa Lido também rompendo uma estrutura que era uma consolidação muito forte, lembra até um pouco o gráfico de Uniswap. O preço retestou a zona que era uma forte resistência como suporte e está fazendo um pivô muito clássico, muito bonito, consolidação, teste na média móvel de 21 períodos ascendente, uma barra muito forte, deve evoluir sim o ativo e levar ele para pelo menos aí um teste e um preenchimento deste gap que gerou um falso rompimento de linha de tendência de baixa. Então, assim, eu sim espero Lido pelo menos testando essa zona aqui dos 2,30. O ativo atualmente está negociando na faixa dos 2 dólares e 3 centavos. Então, assim, é uma alta também superior a 10%. Não é tão forte quanto os ativos que eu mostrei no início, mas tem sim muito potencial para os próximos dias e quiçá algumas semanas, tá? Dogecoin também é um ativo que me interessa bastante, observo ela como uma meme coin, é um ativo sim que tende a performar bem quando o mercado fica forte e traz recursos para moedas de baixa capitalização, mas Dogecoin sempre teve sim aquele hype, né? Uma das primeiras meme coins dentro do mundo cripto, está fazendo um pivô aqui, testando a VWAP, tá? Ancorada do fundo, superando aí a última consolidação, quebrando linhas de tendência de baixa, pode rapidamente evoluir aí para níveis superiores que estão plotados aqui na minha tela em vermelho, tá? Então, fiquem atentos a essas regiões, elas são as resistências futuras que o preço pode buscar e encontrar, tá bom? Outro ativo agora para finalizar que eu gosto muito, que eu avisei com uma certa antecedência, era Atom, uma cunha, né? Apontando para baixo, não perdemos esse fundo, construímos um fundo mais alto. Agora estamos construindo um zigue-zague de alta, tá, pessoal? Esse zigue-zague está muito interessante. A gente tem potencial para ver Atom de novo lá nos 15 dólares e esse ativo ele foi alertado já com bastante antecedência, tá? Então, para quem acompanha nossas lives, teve a oportunidade de ver eu falando sobre Atom aqui embaixo. Agora o ativo segue evoluindo, tá? Acho que é muito possível que a gente venha a negociar olhando um gráfico semanal de novo na faixa dos 15 dólares, uma vez que o ativo fez uma grande pernada aqui, reforçando a ideia de um rompimento, muitos gaps de força comprador. Então, sim, para mim tem muito potencial. Vou inclusive deixar para vocês verem aqui a minha análise que eu fiz lá para os membros do Premium, tá, pessoal? Com uma certa antecedência. Então, observem só. Essa aqui, pessoal, foi uma análise feita em Atom, o preço ainda não tinha evoluído para níveis tão altos, a gente estava aqui negociando na faixa de 6,75,5, o preço estava aí nessa região, recém tinha acionado o preço de fechamento de reversão semanal e a gente tinha aí como principal objetivo a faixa dos 15,69,7. O primeiro alvo do ativo já foi atingido aqui na faixa dos 8,25 e a gente está em busca agora do segundo alvo na faixa dos 10,22, o terceiro alvo na faixa dos 13 dólares e o último alvo na faixa dos 15,69. E sim, acreditamos que o ativo pode performar, levar os preços para esses níveis e conseguir construir um teste aqui nesse extremo, tá bom? Então fica aí o meu convite, pessoal. Acompanhe nossas análises sempre aqui no YouTube. Se você ainda não conhece os nossos serviços, entre no nosso site, o link está aqui na descrição. E também, se você quer ficar atento e ter a oportunidade de saber o que a gente fala
com os membros lá do Premium, não perca nossas lives de quarta-feira. Normalmente acontecem por volta do meio-dia e essas lives a gente traz sim muitos insights. Fica aqui a minha análise da semana, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixa teu gostei aqui para contribuir com o meu trabalho e saber que tu gostou desse vídeo. E também, se tu ainda não é inscrito no nosso canal, considere fazer isso para que eu consiga te trazer mais informações e você também ser sempre notificado quando novos vídeos forem publicados aqui no canal. Meu muito obrigado, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima.